Alô, alô, que bom que você voltou! Como havíamos prometido, vamos seguir com a correção de todas as provas da Unemat até então. Hoje a gente vai trabalhar com a prova que foi aplicada em 2017/2. O canal Biologia vai resolver junto contigo aqui todas as questões de biologia dessa prova. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações que está saindo uma aula atrás da outra aqui. Assim que a próxima sair, você já fica sabendo. Vamos começar então, pessoal? Vamos para a primeira questão dessa prova. Nessa prova aqui nós temos a questão 7, que temos um texto de base a um ser unicelular com núcleo que não precisa de mitocôndrias. Apesar de a ideia de encontrar um eucariota sem mitocôndrias ter atraído os cientistas durante décadas, as hipóteses da existência de organismo assim foram diminuindo ao longo do tempo. No passado, os biólogos tinham vários candidatos para eucariotas sem mitocôndrias, mas acabaram por identificar vestígios de mitocôndrias em todos eles. Por isso, acreditavam que as mitocôndrias eram indispensáveis à célula eucariota. Mas, para nossa grande surpresa, acontece que o protozoário Monocercomoides pode viver sem mitocôndrias. Essas afirmações foram feitas pela pesquisadora Anna Karnkowska, uma das autoras do artigo que descreve o protozoário sem mitocôndrias, descoberto no intestino de chinchilas. E aí temos o endereço. E aqui, novamente, eu quero bater um papo com vocês, pessoal. A gente leu esse texto e eu coloquei o tempo aí que a gente gastou para ler e dá uma olhadinha na voz de comando dessa questão. Considerando as informações presentes no texto e os conceitos básicos de biologia celular, assinale a afirmativa correta. Células sem mitocôndrias ficam impossibilitadas de fazer glicólise, quebra da glicose ou fermentação. Na verdade, a gente sabe que a glicólise ocorre no citoplasma, então não depende de mitocôndrias. Estaria errada essa questão aqui. Na verdade, essa afirmativa aqui. A mitocôndria depende exclusivamente de moléculas produzidas a partir de genes do núcleo celular. Pessoal, quem deu uma olhadinha em respiração celular recentemente, sabe que no ciclo de Krebs temos ali a participação do FAD, uma molécula exclusiva da mitocôndria. Lembra que lá na glicólise eu tenho a participação do NAD e no ciclo de Krebs eu tenho a participação do NAD e do FAD. O FAD é exclusivo da mitocôndria, portanto sintetizado a partir de genes mitocondriais e não genes nucleares. Então essa afirmativa também está errada. A teoria que discute a origem da mitocôndria afirma que essa organela é originada de dobramentos de membranas da própria célula. Isso segundo a teoria endossimbiótica. Na verdade, a gente sabe que essa teoria existe, mas o que ela diz é que a mitocôndria teria sido englobada, teria sido fagocitada pela célula eucarionte em formação, e não que ela teria surgido do dobramento de membranas da própria célula. Então, aqui nós marcaríamos então a afirmativa D, que fala justamente da capacidade que a mitocôndria tem de gerar energia na presença do oxigênio. Então, voltando ao comentário do tempo de leitura, pessoal, percebam que se eu tivesse lido a voz de comando aqui, considerando os conceitos básicos de biologia celular, assinale a afirmativa correta. Eu não precisaria ter lido o texto e conseguiria ter tranquilamente resolvido essa questão. Então, dá uma olhadinha sempre aí com carinho na voz de comando, vê se dá para fazer sem a leitura do texto total. E aí a gente vai ganhando tempo na prova para ser utilizado em questões que tragam aí mais trabalho, que demandem mais tempo de resolução. Certinho? Vamos para a próxima questão? Questão 8. Vamos dar uma olhadinha na voz de comando primeiro agora? É sabido que protozoários, bactérias e vírus são potencialmente causadores de infecções sexualmente transmissíveis. Considerando o texto acima e informações científicas sobre contraceptivos, as infecções sexualmente transmissíveis e seus agentes biológicos, é correto afirmar que, olha lá, não lemos o texto. Vamos tentar responder sem ler o texto? O dispositivo intrauterino DIU é um mecanismo competente na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que não, que o DIU ele é um contraceptivo. Temos aí alguns com cobre, que tem, o elemento cobre ele tem ação espermicida, e temos alguns que vão descarregar hormônios que também vão inviabilizar a entrada do espermatozoide no útero. Então, o DIU ele não evita infecção sexualmente transmissível. Vamos para a segunda.
Uso de camisinha masculina ou feminina em todas as formas de relações sexuais, oral, vaginal e anal, é o único meio de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Estamos fazendo a prova. Meio de prova, tensão máxima, tá nada, você vai estar tranquilo, né? Mas aparece a palavrinha único. Toda vez que aparece único, exclusivo, eu tenho que tomar um cuidado. Segura essa aí tem muita lógica. Mas vamos para a próxima? Vamos dar uma olhadinha na próxima? A infecção por HIV e sífilis são causadas por vírus diferentes, não possuem cura definitiva e estão em ascensão no Brasil. Sim, o HIV é uma doença viral, porém a sífilis é uma doença bacteriana. Treponema pallidum, tá, gente? Treponema pallidum é o causador da sífilis. Portanto, as duas não são doenças virais. Uma é viral, outra é bacteriana, então tá errada aí a letra C. O Trichomonas vaginalis é uma bactéria. Não. Trichomonas vaginalis é um protozoário, certinho? Causador do condiloma acuminado, que na verdade é causado pelo HPV, não é isso? Por um vírus. Essa aí tá toda errada. Podendo causar alterações na mucosa da vagina. Então, letra D, sem chance de ser ela. A hepatite A é uma doença causada por vírus transmitidos sexualmente, que debilita gradualmente o fígado dos portadores do vírus, sem manifestar sintomas. Na verdade, a hepatite B é transmitida por contato sexual. A hepatite A é transmitida por contato oral, fecal, tudo bem? Então, em geral, contaminação via oral, certinho, gente? Então, aqui é aquela que a gente estava suspeitando dela. Ficamos com medo por causa da palavrinha único, não é isso? E aí estaria ali, então, a letra B, tudo bem? Olha aí, pessoal, respondemos sem ler todo esse texto que está escrito lá em cima, o nosso texto de base. E a gente ganha um tempo na resolução. Vamos então para a questão 9. Antes de ir, deixa eu só falar rapidão que o canal tem uma parceria com a loja do estudante. Então, se você precisar de um notebook novo, de um celular novo, ou então você já passou no vestibular, vai montar lá seu apartamento, vai comprar uma TV, comprar as coisas todas para você fazer faculdade em outra cidade. A loja do estudante é uma loja parceiro Magalu que entrega o que você precisar em qualquer lugar do Brasil. Então, tá gostando da aula? Tá te ajudando? Tá precisando de um celular? Tá precisando mobiliar seu novo apartamento de estudante? Clica no link abaixo, vem conhecer a loja do estudante e dá uma força pro canal. É assim que a gente está crescendo, com a preferência dos estudantes pela loja do estudante. Então vamos lá, pessoal, questão 9. Existem diferentes estratégias reprodutivas entre os vertebrados. A fertilização interna e os anexos embrionários, garantindo que os vertebrados pudessem ficar menos dependentes de ambientes aquáticos. Os anexos embrionários estão desenvolvidos de forma peculiar para cada grupo de vertebrado. Quanto aos anexos embrionários e à reprodução de vertebrados, é correto afirmar que... Letra A. Em anfíbios, a casca dos ovos e o âmino garantiram a manutenção de uma umidade mínima para a incubação dos ovos. Na verdade, a casca do ovo do anfíbio, né, gente, ela não é calcificada. Posso dizer que tem casca? Não tem casca, ele tem uma membrana. Por isso, inclusive, que o anfíbio ele faz a primeira etapa da vida dentro d'água. Vai eclodir o ovo gelatinoso e a larva vai se manter na água por um tempinho, o girino. Aliás, só uma curiosidade, você sabia que anfi significa duplo e bio significa vida? Isso mesmo, ó. Anfi, duplo, bio, vida, ou seja, vida dupla. É uma alusão ao mecanismo, ao ciclo de vida desses seres vivos, que tem uma vida na água primeiro e outra vida na terra, né, no ambiente terrestre, quando se torna adulto. Então, não seria uma afirmativa correta. Tudo bem? Essa casca do ovo aqui, na verdade, ela não existe, ela é uma membrana gelatinosa. Por isso, o ovo continua dentro d'água. A vesícula vitelínica é maior em mamíferos, pois os mamíferos requerem maior quantidade de material nutritivo ao longo do desenvolvimento. Olha aqui que legal, ó. A vesícula vitelínica, saco vitelínico, ela é necessária para o desenvolvimento do embrião. Aí vamos raciocinar um negócio. Mamíferos têm cordão umbilical, vão estar conectados ao corpo da mãe. Então, essa conexão permite
que a necessidade de vitelo seja muito pequena, porque o organismo materno já vai começar a nutrir o descendente a partir dos primeiros momentos ali de vida. Tudo bem? Então, essa daí também estaria errada. Em aves, o alantoide desempenha a função de armazenamento de excretas nitrogenadas e contribui para a troca de gases, oxigênio e CO2, junto à casca do ovo. Essa aqui está parecendo que é ela, hein, pessoal? Porque essa é a função do alantoide em aves. Quando você tem ali o ovo da galinha, que você cozinha e quebra ele, você vê uma falhazinha na base dele, é justamente o ponto ali destinado à troca de gases respiratórios entre o descendente, né, entre o embrião e o meio. Tá aparecendo essa. Vamos ver as outras. O saco vitelino que se modificou nos mamíferos para compor a placenta, sendo esta a estrutura responsável pela nutrição, respiração e excreção do concepto. Na verdade, eu tenho ali o saco vitelino que ele foi sofrendo uma variação para compor o cordão umbilical, que se conecta à placenta assim, né, e aí vai atuar nessas funções no feto. Então o saco vitelino daria origem ao cordão umbilical, até porque a placenta ela é formada a partir tanto de tecidos embrionários como tecido materno. É uma junção. E aí ocorre ali o desenvolvimento da placenta. Golfinhos e baleias podem apresentar estratégias ovovivíparas para o desenvolvimento do concepto. O que seria ovovivíparo, pessoal? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse paras aqui, pensa assim em fêmea parindo. Então ela vai parir o ovo com o indivíduo vivo dentro. Pare o ovo com o indivíduo vivo dentro. Não é uma estratégia de mamíferos. Então essa daqui também estaria errada. Dessa maneira, qual seria a afirmativa correta para essa questão? A letra C, que fala sobre o alantoide. Tranquilos até aqui? Vamos então à questão 10 aqui, nossa quarta questão da aula, porém na prova seria a questão 10, que fala do método de quebra de dormência. Então vamos iniciar essa questão. Aqui nós temos um texto de base, que fala um pouquinho ali da dormência da semente. Então a dormência de sementes é um processo caracterizado pelo atraso da germinação, quando as sementes, mesmo em condições favoráveis, umidade, temperatura, luz e oxigênio, não germinam. Tá? Aqui é interessante a gente colocar um outro conceito, pessoal, que é a quiescência. A semente pode ser quiescente ou dormente. O que é quiescente? Eu acredito que seja aí a semente como você conhece. Como que a gente conhece a semente? A semente está ali, eu vou molhar, pronto, vai germinar. Então, uma semente quiescente é uma semente que está tudo prontinho, se ela receber água, ela germina. Já uma semente dormente, não acontece isso. Você pode molhar, mesmo você restabelecendo umidade, dando condições favoráveis de temperatura, de luz ou oxigênio, não vai germinar porque ela tem um mecanismo de defesa, um mecanismo de dormência. Porque vamos sugerir que numa situação normal, a planta jogue as suas sementes no chão, ali faltando 1 mês, 2 meses para acabar a chuva na região. Então o que ocorre nesse caso? Assim que a semente germinar, que lançar a plântula, as chuvas diminuem, as chuvas cessam, e aí a planta morre. Agora volta mais um pouquinho, imagine que isso aconteceu há alguns milhões de anos com algumas espécies, e todos os indivíduos que germinavam logo após a queda, acabavam morrendo. Então o que ocorre? Uma seleção natural. Só vai ocorrer a germinação depois da quebra da dormência. Então ela cai da planta, não germina de imediato, e assim que a dormência for quebrada, ela começa a germinação. Então trata aí de um mecanismo evolutivo e de defesa para a planta. Beleza, explicação dada, então vamos analisar agora as nossas afirmativas. As sementes são estruturas vegetais que protagonizam aspectos evolutivos da planta. Com relação às sementes, é correto afirmar: as sementes são estruturas de resistência das plantas que contribuíram para a conquista do ambiente terrestre. Não deixa de estar certo. Nós temos aí mais 4 afirmativas para analisar, vamos dar uma olhadinha. As sementes são estruturas exclusivas de plantas angiospermas, com a função de dispersar a espécie. Na verdade não, as sementes vão aparecer nas gimnospermas, que significa semente nua. As angiospermas são plantas com semente e fruto.
O fruto que envolve a semente participa diretamente da nutrição dos primeiros estádios de movimento do embrião. Na verdade, não, né, pessoal? Porque o embrião que está dentro da semente será nutrido pelo endosperma. Assim que ele germinar, vai coincidir já com a decomposição do fruto, e aí aquele material que está sendo originado, aquele material mineral, inorgânico, água e sais minerais que estão sendo liberados a partir da decomposição da biomassa, da massa orgânica do fruto, vai nutrir a plântula e não o embrião. Então a plântula é o estágio pós-germinação e o embrião está dentro da semente. Quem nutre o embrião? O endosperma da semente. Quem pode, ou melhor, em que etapa o fruto pode dar uma mão na nutrição dessa planta? Na fase de plântula. Então essa aí também estaria errada. A parte comestível do pinhão corresponde ao mesocarpo triploide da semente. Então aqui é interessante a gente lembrar o seguinte: o pinhão é aquela semente, correto? Se é semente, gente, nunca será utilizado o sufixo carpo, tudo bem? Se está relacionado à semente, o sufixo ou prefixo utilizado será sempre esperma. Esperma, semente, carpo é fruto, tudo bem? Mesocarpo, endocarpo, epicarpo é fruto. Endosperma, semente. Angiosperma, semente protegida. Gimnosperma, semente nua. Então, só dele falar em mesocarpo aí, já está errado. Última afirmativa: a existência das sementes nas plantas é condicionada pela presença de flores completas. Vamos lá. Angiospermas têm sementes e têm flores completas. Gimnospermas têm sementes, mas não têm flores completas. O que se tem são os estróbilos. Então, flor completa não é condicionante para a geração de semente, porque a gimnosperma, mesmo tendo um estróbilo e não uma flor completa, já apresenta semente. Correto? Então, qual seria ali nossa afirmativa correta? A letra A, que as sementes são estruturas de resistência das plantas que contribuíram para a conquista do ambiente terrestre. Então era isso que eu tinha para essa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua permanência até agora. Se não se inscreveu, se inscreve e ativa a notificação que tá chegando mais aula aí. Tá chegando. Até a próxima, pessoal!